Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live promovida pelo CESPAN e nós vamos, de forma bem objetiva, trazer para vocês os pontos inerentes às mudanças trazidas pelo a nova forma de calcular o imposto de renda a partir de 1º de janeiro de 2026, decorrentes da aprovação da Lei Federal 15.270, agora de 2025. Nós estamos passando por um momento de mudanças significativas na administração pública. E eu costumo dizer que, em se tratando de administração pública municipal, a gente nunca morre de tédio, porque todos os dias surgem coisas novas e a gente tem que sempre estar se atualizando. Para exemplificar isso que eu estou falando agora, nós tivemos recentemente, alguns dias atrás, a publicação do novo plano de contas aplicado ao setor público, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que já entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Nós tivemos também, ontem, a publicação do decreto 12.807, que atualizou o valor dos limites de licitação. Então, quem atua aí na área de licitações e contratos e a parte também contábil e financeira tem que estar atento, porque houve aí a atualização dos valores. Nós tivemos também, recentemente, nos últimos dias, a publicação das resoluções relativas às prestações de contas de governo e às prestações de contas de gestão. O Estado de Pernambuco publicou a sua nova resolução, tratando sobre esse assunto. Nós tivemos também a divulgação pelo Tribunal de Contas do novo layout relativo ao sistema de remessa e de envio de dados, né? Isso aí também já foi divulgado recentemente, então as casas de software, junto com as contabilidades, estão adaptando seus sistemas e os seus procedimentos para atender a nova forma de envio. São muitas mudanças, mas a gente não poderia deixar de tratar também sobre, talvez, a mudança mais importante de todas, que é a Beth. Não poderíamos deixar de tratar sobre a grande mudança, e talvez a mudança mais significativa que está acontecendo, vai acontecer daqui a 2 dias, que é a implantação da reforma tributária. A reforma tributária já começa a valer daqui a 2 dias. Os municípios precisarão adaptar os seus códigos tributários municipais. Estão conseguindo me ouvir? Tá Conseguem me sim, ouvir? Heber. Tá Vamos? sim. Ok. Então, nós teremos uma grande mudança agora, a partir de 1º de janeiro de 2026, que é a reforma tributária. Precisaremos adaptar os nossos códigos tributários. Teremos aí um período de transição de 7 anos e a aplicação, a partir de agora, de 2026, de uma alíquota de teste. Os municípios precisam preparar suas equipes, precisam estar bem estruturados, porque a mudança já começou e são mudanças significativas. E a gente está falando aqui de tantas mudanças, a gente não poderia deixar de tratar sobre um tema muito importante, que é a questão da nova forma de cálculo do imposto de renda para as pessoas físicas, que já entra em vigor agora, daqui a 2 dias também, é o tema da nossa apresentação. Me permitam aqui compartilhar com vocês os nossos slides. Eu pretendo ser bem breve, tratando do assunto, até porque hoje é dia 30, né? Todo mundo está se movimentando aí para os pagamentos, com a chegada do FTM, e a gente pretende ser bem objetivo. Então, a gente vai tratar um pouco sobre a forma de cálculo do imposto de renda. E a gente inicia tratando sobre o modelo que ele é praticado hoje. Nós temos hoje dois modelos para se efetuar o cálculo do imposto de renda para as pessoas físicas. A legislação ela permite se fazer o cálculo e o contribuinte ele sempre vai optar pelo modelo mais vantajoso, que ele pague menos tributos. Nós temos o modelo chamado modelo por deduções legais, aonde se efetua o cálculo do imposto de renda, permitindo-se abater 4 itens, que é o valor retido do INSS, um valor específico de R$ 189,59 relativo a cada dependente que aquele contribuinte tenha. É permitido também se abater pensão alimentícia e a previdência privada. Então, seja você contratando um prestador de serviço ou pagando em folha de pagamento
É possível se fazer essas quatro deduções para efeito desse modelo de cálculo, que é o modelo de cálculo do imposto de renda, permitindo o abatimento por deduções legais, desses quatro elementos que eu citei agora. E, paralelamente, se faz também um outro cálculo, que é através do chamado desconto simplificado. Esse desconto simplificado é um valor fixo de R$ 607,20, e ao invés de você fazer as quatro deduções citadas no modelo anterior, nesse modelo de desconto simplificado é permitido apenas você fazer o abatimento, normalmente está efetuando o cálculo do imposto de renda daquela pessoa física, de um montante fixo de R$ 607,20. Desses dois modelos, se escolhe o que gerar o menor imposto por contribuinte. Atualmente, nós temos uma tabela progressiva. Esse ano ela foi mudada, né? Nós tivemos duas tabelas de imposto de renda, uma até o mês de janeiro a abril e outra de maio até dezembro, que é a tabela que está em vigor, que é essa que aparece aí em tela para vocês, onde quem recebe até R$ 2.428,80 está isento do pagamento do imposto de renda, e aí existem quatro faixas, de acordo com a remuneração que está sendo paga, aquele contribuinte, aonde vai se aplicar uma alíquota de desconto e, ao efetuar essa multiplicação desse valor do rendimento que está sendo pago sobre essa alíquota daquela faixa, é se permitido abater um valor fixo, que consta até aí em vermelho, na última, como se fosse na última coluna aí da tabela progressiva, sobre cada faixa. Então, se aquele contribuinte ele recebe de 2.428,81 até 2.826,65, vai se reter dele 7,5% de imposto de renda e é permitido deduzir dele R$ 182,16, tá? Da mesma forma, nas faixas subsequentes. Quem recebe de 2.826,66 até 3.751 é descontado 15% de imposto de renda, e desse valor, dessa multiplicação, se pode abater um valor fixo de R$ 394,16. E assim por diante, tem a faixa de 22,5 e a faixa com a alíquota maior, que é essa faixa de quem recebe acima de 4.664,68, se multiplica o valor do rendimento daquela pessoa, daquele prestador, por 27,5%, e é permitido se abater um valor fixo de R$ 908,73. Esse é o modelo que está sendo praticado hoje. Lembrando que esse desconto simplificado desse valor fixo de R$ 607,20, que é permitido também no segundo modelo aí, que é permitido se utilizar para efeito do cálculo do imposto de renda, ele se baseia em 25% da faixa de isenção. Então, se você pegar nessa tabela que está aí na tela, a faixa de isenção, que é de quem recebe 2.428,80, e você multiplicar esses 2.428,80 por 25%, vai dar exatamente R$ 607,20. O objetivo, acredito eu, do legislador é que, atualizando a tabela do imposto de renda, automaticamente esse percentual do desconto simplificado, ele vai se atualizando automaticamente. E com base nessa faixa de isenção, mais esses R$ 600,20 desse desconto simplificado que é permitido ser feito, surge o que a gente chama de isenção automática. Então, hoje, até dia 31 de dezembro, quem recebe até R$ 3.036 está isento do pagamento de imposto de renda por força dessa possibilidade de você utilizar um modelo pelo desconto simplificado, tá? Só para a gente ter uma ideia de como funciona atualmente o modelo de retenções, e aí a gente precisa fazer apenas uma comparação um pouco mais à frente na apresentação de como é que vai ficar esse novo modelo, tá? Mas essa é a forma. Como a gente é contador, gosta de ver números, vamos ver na prática como é que funciona um cálculo. Nós temos aí na tela um cálculo simulado, queria que vocês acompanhassem, onde a gente vai simular os dois cálculos. O cálculo pelo modelo de deduções legais e o cálculo pelo modelo de desconto simplificado. Sempre do lado esquerdo da tela, para facilitar o entendimento, eu estou fixando a tabela progressiva, o valor por dependente, o valor do desconto simplificado aí para a gente ter uma noção de como é feito esse cálculo, tá? Então, veja esse exemplo aí que está na tela. A senhora Evaldo prestou um serviço de consultoria jurídica à Prefeitura de Vitória no valor de R$ 4.200. Ela possui independente e
como é uma prestação de serviço, é descontado 11% em favor do INSS, que dá R$ 462. Como eu tinha dito no início da apresentação, quando surge uma situação dessa, chega nota fiscal, chega um contrato lá para o setor de contabilidade e tesouraria, eu tenho que fazer o cálculo pelos dois modelos. Eu geralmente inicio fazendo o cálculo pelo modelo de deduções legais. Nesse caso, acompanhem comigo na tela, se a remuneração base dela é R$ 4.200, é me permitido fazer aqueles quatro abatimentos legais. Nesse caso dela, a gente vai abater o valor do INSS e o valor de um dependente que ela possui. Então, dos R$ 4.200 que está aqui, eu abato 462, que é o valor do INSS, e abato R$ 189,59, que é o valor permitido por lei, que eu posso deduzir por dependente. Se ela tivesse dois, três, quatro, cinco dependentes, quantos dependentes ela tivesse, eu teria que fazer o abatimento de R$ 189,59 por cada dependente. Nesse caso, ela possui apenas um dependente, e nós fizemos aí o abatimento. Então, continuando aí nesse cálculo, no modelo por deduções legais, eu fiz apenas dois abatimentos. Então, de 4.200, que é o valor que eu que eu contratei pela prestação do serviço dela e vou pagar, eu fiz o abatimento do INSS e do dependente e chegamos ao valor de 3.548,41. É nesse momento aqui que eu pego essa base de cálculo, lembrando que existe uma diferença entre rendimento tributável, que é os 4.200, e a base de cálculo, certo? Os 3.548,41 é a base de cálculo. O rendimento tributável é 4.200, tá? Então, nós agora que já temos aqui a base de cálculo de 3.548, aí sim nós podemos ir para a tabela progressiva, para encaixar esse valor aqui da base de cálculo em uma dessas faixas aqui da tabela progressiva. Nesse exemplo aqui que nós estamos dando, 3.548,41 está em que faixa? Está na faixa de quem recebe, quem vai pagar 15%, está na faixa dos 15% aqui da tabela progressiva. Então, o que é que a gente faz? Eu pego os 3.548,41 vezes os 15% dessa faixa que ela se enquadra, quem recebe de 2.800 a 3.700 reais, e do valor que se acha, eu abato a parcela fixa de R$ 394,16. E aí nós chegamos em R$ 138,10, tá? Esse é o valor que deve ser cobrado por esse modelo por deduções legais. Mas aí nós temos que fazer o outro cálculo, né? O cálculo sobre o modelo de desconto simplificado. Paralelamente, se é feito os dois cálculos. E aí, no segundo cálculo, como é feito no modelo de desconto simplificado? A gente pega o rendimento tributável, que é R$ 4.200, e eu abato um valor fixo, que é o valor de R$ 607,20. E chegamos aqui à base de cálculo, que é 3.592,80. Observem que nesse modelo aqui de desconto simplificado não é permitido se abater INSS, dependente, como foi feito no modelo anterior. Nesse modelo aí, se abate um valor fixo, R$ 607,20, e aí nós chegamos à base de cálculo, que é 3.592. Coincidentemente, esse valor encontra-se na faixa da tabela progressiva de 15%. Eu multiplico essa base de cálculo vezes 15%. Do valor que eu achar da multiplicação, eu abato uma parcela fixa que a tabela progressiva estabelece previamente, de R$ 394,16, e eu chego a R$ 144,76. Vejam que eu fiz o cálculo aí pelos dois modelos e, obviamente, vai se escolher o modelo mais vantajoso para o contribuinte, que no caso foi o modelo por deduções legais. Quando a gente soma aqui as deduções que foram feitas, 651, que totalizam 651,59, esse valor se tornou mais vantajoso porque a soma aqui das deduções é maior do que o desconto simplificado. Então, obviamente, que quando você estiver fazendo o cálculo, não é que necessariamente tem que fazer os dois cálculos, mas se um dos modelos, se um modelo por dedução legal, o valor for acima de R$ 607,20, ele se torna mais vantajoso, no caso, o modelo por deduções legais. E aí a gente faria a retenção do imposto de renda de R$ 138,10. Esse é o modelo que nós praticamos hoje. Tem apenas uma exceção que a gente tem que ficar atento, que é quando você está contratando uma prestação do serviço de transporte de cargas, se for um trator, aquelas máquinas de terraplanagem, que aí a base de cálculo ela vai ser diferente. Ela não vai ser sobre o valor cheio da prestação do serviço. A legislação dá um benefício tributário, né, para esse tipo de situação,
onde todo o serviço está sendo ali contratado, a remuneração que vai ser paga, eu vou utilizar como base de cálculo apenas 10%. E se for transporte de passageiros, a base de cálculo ela é de 60%. Então, a gente tem que estar atento sempre a essa situação. Se for transporte de passageiros, eu vou utilizar 60%. Se for transporte de cargas, se for trator, máquinas de terraplanagem, a gente vai utilizar a base de 10%, tá? Para a gente fazer essa diferenciação aí para vocês nessa questão. Vamos para um cálculo para a gente entender melhor como é que isso funciona. Veja um exemplo aí que está em tela. Kleber prestou um serviço de transporte de passageiros à Prefeitura de Vertentes no valor de R$ 7.000. Nesse exemplo hipotético, Kleber não tem dependentes e apenas a gente vai fazer o desconto do INSS. Observem que nesse caso aí não é 11% sobre os 7.000. A legislação previdenciária ela também diferencia a fórmula de cálculo para os transportes de passageiros. A base de cálculo é apenas sobre 20% sobre serviços, por isso que o valor que aí no exemplo a gente está dando, está sendo descontado dele apenas R$ 154, tá? Corresponde a 20% da base, isso para efeito previdenciário, e não 11% sobre os 7.000, como foi no exemplo que nós damos anteriormente, no exemplo A, tá? Então, nesse caso aí, é um serviço de transporte de passageiros no valor de R$ 7.000 que a gente está contratando para efetuar o pagamento e nós vamos fazer aí apenas a retenção do INSS. Como é que funciona esse cálculo? Acompanhe comigo em tela. O valor contratado é R$ 7.000, mas como se trata de transporte de cargas, para efeito do cálculo do imposto de renda, eu vou pegar apenas 60% dos 7.000, que é 4.200. Tá? Então vejam aí a diferenciação em relação ao cálculo anterior. Eu reduzo aqui o rendimento tributável. Em vez do rendimento tributável ele ser R$ 7.000, o rendimento tributável agora é só 60% dos R$ 7.000, ou seja, 4.200. Na sequência agora, nesse modelo aí por deduções legais, vai acontecer igualmente nós fizemos o exemplo anterior. Nós vamos pegar os 4.200 menos o INSS, já que ele não possui dependentes, e aí nós chegamos à base de cálculo, que é R$ 4.046. Chegando nessa base de cálculo, aí sim nós podemos ir para a tabela progressiva. Esses R$ 4.046 aqui, ele se encaixa na terceira faixa, que é a faixa de quem recebe 3.700 até 4.666, ou seja, a alíquota de 22,5. Então, eu vou pegar os 4.046, que é a base de cálculo, multiplicar pelos 22,5 da tabela progressiva e vou abater a parcela fixa a deduzir de R$ 675,49. Daí nós chegamos a um valor a ser retido de imposto de renda nesse modelo por deduções legais de R$ 234,86. Da mesma forma, acontece no modelo por desconto simplificado. No modelo por desconto simplificado, eu vou pegar os mesmos 7.000, multiplico por 60 para achar o rendimento tributável, que é R$ 4.200. Desses R$ 4.200, eu abato apenas a parcela fixa a deduzir, né, no modelo por desconto simplificado, que é de R$ 607,20, e chegamos à base de cálculo, que é R$ 3.592,80. Esses 3.592,80 reais, ele muda de faixa. Ele vai agora, ele se enquadra na faixa de 15% da tabela do imposto de renda. Então, quando você pega 3.592,80 vezes 15% e abate a parcela fixa a deduzir, nós chegamos ao valor aí de R$ 144,76. Observem, comparando com o valor do imposto em amarelo do modelo por deduções legais, que nesse exemplo foi mais vantajoso se fazer o cálculo pelo modelo do desconto simplificado, tá? Para a gente ver que às vezes o modelo é mais vantajoso e outras vezes o outro modelo é mais vantajoso. Alguém pode dizer, eu preciso me preocupar em entender e fazer esse cálculo na mão. Não, nós sabemos que existe uma calculadora online da Receita Federal, no próprio site da Receita Federal, que você pode efetuar automaticamente esse cálculo do imposto de renda, como consta aí na tela para vocês, no próprio site lá, então tem um simulador de cálculo do imposto de renda, onde você coloca o ano, a competência, o valor, as deduções, e a própria calculadora da Receita Federal, ela já faz esse cálculo automaticamente para você. E muitas contabilidades imprimem esse extrato que é emitido, né, ou essa memória de cálculo que é emitida no site
da Receita Federal e, com base nesse extrato, eles anexam essa documentação no empenho para que futuramente, se for feita alguma auditoria da Receita Federal, se possa ter ali a memória do cálculo que foi feito em relação ao imposto de renda daquele prestador de serviço. Lembrando, pessoal, que eu estou falando muito em prestador de serviço, lembrando que os sistemas de folha de pagamento para os seus funcionários utilizarão essa mesma lógica. Obviamente que o cálculo do INSS ele é diferenciado em relação ao cálculo que nós fazemos dos prestadores de serviços. Existe também uma tabela progressiva para efeito do INSS. Não é foco dessa nossa live tratar sobre isso, até porque os setores de recursos humanos, já na virada de ano agora, irão atualizar suas tabelas internas e esse cálculo para folha de pagamento, embora ele tenha a lógica similar, automaticamente sairão, será feita essa mudança nos sistemas e sairá, né, nas folhas de pagamento já com a nova formatação, o novo cálculo do imposto de renda. Mas a nossa realidade da contabilidade de tesouraria, ela precisa dessa compreensão, desse entendimento, para a gente fazer as retenções corretas, principalmente dos prestadores de serviço, tá? Mas, atualmente, a gente utiliza essa calculadora online. Tem gente que não utiliza a calculadora online, cria uma planilha no Excel e o cálculo sai perfeito da mesma forma, né? Então, cada um tem aí uma forma de se preparar para fazer esses cálculos que acontecem diariamente nas tesourarias e nas contabilidades. Mas a pergunta é, como é que vai ser o novo cálculo do imposto de renda a partir de 2026? Porque teve mudanças significativas. Então, nós tivemos recentemente, e agora no dia 26 de novembro, a publicação da Lei Federal 15.270. Essa lei, ela traz um marco, no meu entendimento, um marco social para o Brasil, porque um dos pontos principais dessa Lei Federal 15.270 é a instituição da chamada redução do imposto de renda, que não existia anteriormente. Então, nós teremos aí uma redução de base de cálculo mensal e teremos uma redução de cálculo, de base de cálculo anual para os pagamentos feitos às pessoas físicas. Então, essa redução ela vai funcionar da seguinte forma. Para quem recebe até R$ 5.000, essas pessoas terão isenção total. A alíquota ela vai ser zerada, o imposto ele vai ser zerado, tá? Para quem recebe até R$ 5.000. E para quem recebe de R$ 5.000 e um centavo até 7.350, haverá aí uma redução gradual dentro dessa faixa de R$ 5.000 e um até 7.350, onde você vai reduzindo, vai dando uma amortizada no valor que você pagaria normalmente em relação ao imposto de renda. Para quem recebe acima de 7.350, vai pagar normalmente o imposto de renda com base na tabela progressiva. Mas você tem aí uma grande novidade, que é essa chamada criação de uma tabela de redução do imposto de renda que não existia anteriormente. E uma outra novidade que trouxe a Lei 15.270 é a criação de uma tributação mínima para as chamadas altas rendas, né? Eles até utilizaram o termo super ricos, né? Ou seja, quem recebe acima de R$ 50.000 terá uma tributação mínima de 10%, isso na esfera do pagamento que é feito mensal, e também haverá a cobrança do imposto de renda de forma anual para quem recebe acima de R$ 600.000. Então, você tem aí duas tributações mínimas, uma de acompanhamento mensal e outra de acompanhamento anual para quem recebe acima de 600.000 no ano. Pessoal, obviamente que eu aqui, da Lei Federal 15.270, eu estou trazendo aspectos que impactam diretamente a vida de quem trabalha com prefeitura, né? Ou de quem presta serviço, ou quem trabalha com prefeitura. No entanto, essa Lei 15.270, ela traz uma dezena de dispositivos novos que os contadores da iniciativa privada deverão aprofundar, deverão estudar mudanças significativas para efeito de orientação dos seus contribuintes, tá? Porque houve mudanças significativas com tabelas específicas sobre o rendimento anual que devem ser observadas paralelamente pelos contadores privados. Eu não trouxe aqui para nossa apresentação porque não faria sentido, mas obviamente que a Lei Federal 15.270 ela traz diversos outros dispositivos que os contadores da área privada precisarão aprofundar até para orientar os seus contribuintes, tá?
Lembrando, pessoal, que essa tributação mínima aí das altas rendas, ela trata especificamente sobre a distribuição de lucros, tá? Os lucros que são distribuídos pelas empresas para esses sócios, né, dessas empresas, esses lucros, esses dividendos, se forem acima de 50 mil reais, terão uma tributação de 10%, e se for acima de 60 mil reais, existe uma tabela progressiva, de acordo com o faturamento, aonde vai ser feita uma tributação que poderá chegar até 10% também. Essa foi a forma que o governo federal, né, através do ministro Fernando Haddad, utilizou para compensar as perdas. Porque a gente sabe que se você renuncia à receita de um lado, a lei de responsabilidade fiscal, ela orienta que deve-se pré-estabelecer uma outra fonte de compensação, que é em relação ao que eles criaram essa tributação aí mínima sobre os lucros e os dividendos, né? Sobre os valores chamados de alta renda. Então, nós temos aí essas duas grandes novidades em relação ao cálculo do imposto de renda. E aí, pessoal, agora indo mais especificamente, como é que vai funcionar essa redução do imposto de renda no dia a dia da administração pública? Nessa telazinha aí, eu posso mostrar a vocês como é que foi a ideia do legislador. Para quem recebe até 5 mil reais, você vai ter uma isenção total. Vai ter uma economia aí anual de 4.300 reais. Por isso que eu digo que, do ponto de vista social, foi uma grande sacada do governo Lula, porque você vai injetar no salário do funcionário, né, ou do servidor público, um valor que ele deixaria ali como tributo, né? Isso aí vai para a economia e, do ponto de vista social, foi uma grande sacada. O servidor ele vai ter um pequeno ajuste. Se é descontado dele 30, 40, 50, 100 reais, 300 reais todo mês de imposto de renda, se ele recebe até 5 mil reais, não vai haver mais essa cobrança dele. Ele vai ter aí, obviamente, uma economia. Do ponto de vista social, foi bastante interessante. E aí já começa o escalonamento. Até quem recebe 5.500 reais vai ter um desconto de 75%. Até 6 mil reais, para quem recebe, vai ter um desconto de 50%. Para quem recebe até 6.500, vai ter um desconto de 25%. E a partir de 7.350, acima disso, vai se aplicar a alíquota normal de 27,5% da tabela progressiva. Então, a ideia do legislador foi você permitir a redução gradual da cobrança desse imposto de renda para quem recebe até 7.350 reais. Então, a partir de agora, de janeiro de 2026, a tabela progressiva ela vai ser mantida, a que nós utilizamos, e surge essa nova tabela aí, que é a tabela de redução mensal. Então, para quem recebe até 5 mil reais, vai ter isenção total. Eu vou deixar de estar cobrando desse contribuinte R$ 312,89, que eu cobraria normalmente no modelo que a gente está praticando hoje. Então, a partir do ano que vem, daqui a 2 dias, eu não vou mais fazer essa cobrança aí dos R$ 312,89. Quem recebe até 5 mil reais ficará isento do pagamento. E como eu já tinha falado, quem recebe de 5 mil reais até 7.350, vai haver uma redução gradual desse imposto, conforme a tabela anterior que eu mostrei, com aqueles descontos para quem recebe até 7.350. E aí vem a novidade. A novidade foi criada uma equação para se chegar nesse valor da redução, de quem recebe de R$ 5.001 até 7.350. E é essa equação que está aí na tela. Existe um valor fixo de R$ 978,62, menos 0,133145, tá? Multiplicado pelos rendimentos tributáveis. Observe aí que não é sobre a base de cálculo, é sobre os rendimentos tributáveis. Isso faz completa diferença no momento que você está efetuando o cálculo. Então, agora a gente tem uma equação matemática para quem recebe nessa faixa de 5 mil reais a 7.350, justamente para fazer essa redução gradual da cobrança do imposto de renda até R$ 7.350, tá? Então, só para a gente ir para os exemplos práticos, para a gente ver como funciona. A partir de 1º de janeiro de 2026, os dois modelos de tributação, eles permanecem, que é o modelo por deduções legais e o modelo pelo desconto simplificado. O modelo pelo desconto simplificado permanecerá R$ 607,20, até porque a tabela progressiva ela não foi atualizada. A tabela progressiva até 1º de janeiro de 2026 ela vai permanecer a mesma.
com a sua faixa de isenção de 2.428 e as demais faixas de 7,5, de 14, de 22 e de 27,5, que é a alíquota maior. E também as parcelas a deduzir, elas permaneceram as mesmas. 182,16 para a faixa de 7, 394,16, 675,49 para a faixa de 22,5 e a faixa máxima, a parcela a deduzir, de R$ 908,73, tá? Isso aí não foi atualizado. Eu até fiquei muito contente quando estava se discutindo o projeto de lei sobre essa alteração na forma de cálculo, que eu imaginava que eles fossem atualizar a tabela progressiva e subir a faixa de isenção para R$ 5.000, o que não aconteceu. O que aconteceu foi o modelo de parcela a deduzir à parte, porque aí a parcela a deduzir ela não seria de R$ 600,20, ela seria 25% da faixa de isenção, que era R$ 5.000, que daria 1.250. Nós teríamos aí uma alíquota de dedução no modelo de desconto simplificado maior. Isso não foi alterado e aí foi mantido para R$ 607,20, tá? Então, não tivemos mudança. Então, qual é a mudança que aconteceu? A isenção para quem recebe até R$ 5.000 e o redutor do imposto de renda, para quem recebe 5.001 até 7.350, de acordo com essa fórmula que está ali em vermelho. 97862 menos 0,133145 multiplicado pelos rendimentos tributáveis. Tá, pessoal? Então, esse aí é o modelo que a gente tem que adequar agora. Então, o que é que acontece? Com essa nova forma de se fazer o cálculo, se a gente for analisar nesse slide aí, meio que a gente matou a tabela das faixas de 7,5, 15 e 22, porque elas vão se tornar meio que sem sentido. Elas continuam na tabela publicada pelo governo, a partir do mês de janeiro de 2026, mas se do outro lado tem um redutor para quem recebe até R$ 5.000, ficou sem sentido, concordam? Mas é a forma que eles mantiveram. Então, do lado esquerdo aí a gente tem a manutenção da tabela progressiva com as suas respectivas faixas, mesmo sabendo que 7,5, 15 e 22 são faixas meio que mortas, né, para efeito do cálculo do imposto de renda, já que quando a gente for para o redutor vai ficar isento, e aí você tem meio que apenas uma alíquota única de 27,5. Não existe mais aquele escalonamento, né? Agora é tudo ou nada, né? Ou você até R$ 5.000 não paga nada, ou você vai ter que se enquadrar aí na alíquota de 27,5% com a parcela a deduzir R$ 908 mais o redutor, que é o que consta aí na tela para vocês. E aí foi mantido o desconto simplificado, como eu falei, de 607 e a dedução por dependente também de R$ 139,59. Isso foi mantido, tá? Então, nós temos agora que fazer o cálculo pelos dois modelos, vir para a tabela progressiva, e após chegarmos na tabela progressiva, caso o contribuinte ele se encaixe nessa faixa de 5.001 até 7.550, tem que se aplicar essa fórmula aqui para se abater o valor do imposto que foi calculado com base na tabela progressiva. Acima de 7.350,01 vai se cobrar 27,5, é uma alíquota pesadíssima, né? E vai se deduzir R$ 907,73, centavos, tá, pessoal? Acredito eu, não tenho os cálculos, é apenas uma impressão que eu tenho, mas com o achatamento dessa faixa de 7,5 a 22,5, como tudo agora vai ser 27,5, teoricamente isso aí já compensaria as perdas que a gente está tendo nas faixas anteriores, embora que o volume ele é astronômico, é altíssimo, né, da renúncia de receita em relação a essa isenção de quem recebe até R$ 5.000 na tabela do imposto de renda, não é verdade? Mas a impressão que eu tenho é que se tudo agora é 27,5, nós teremos aí meio que um achatamento dessas faixas e talvez compense uma boa parte da tributação que é feita em cima disso. Então, esse aí é a nova tabela progressiva, foi mantido o desconto simplificado e foi criada a partir de 1º de janeiro de 2026 essa tabela do redutor com a sua equação. Vamos para o cálculo, vamos agora para os cálculos para a gente encerrar aí a nossa apresentação. Denilson prestou serviço de consultoria contábil à Prefeitura de Santa Cruz no valor de R$ 4.200. Denilson possui um dependente com desconto do INSS de 11%, e daí a R$ 462. Nesse modelo por deduções legais, a gente calcularia os 4.200 menos o INSS e menos o dependente que ele possui, e chegaríamos à base de cálculo de R$ 3.548,41. Sendo que eu nem vou para a tabela progressiva, porque ele já se enquadra
na regra de isenção do imposto de renda de quem recebe até R$ 5.000. Veja que nesse exemplo aí hipotético, o tributo dele está zerado. Eu não tive nem condições, eu não, nem perdi tempo indo para a tabela progressiva. Porque se ele está na faixa, na segunda regra, que é a tabela de isenção até R$ 5.000, ou de redução, né, que ele não se enquadra nessa situação, eu nem vou perder mais tempo. Da mesma forma, no modelo pelo desconto simplificado. Não tem por que eu pagar 4.200 menos a parcela fixa deduzir, porque quando eu chego na base de cálculo dele, ele se enquadra na outra regra de isenção para quem recebe até R$ 5.000. Então, observem que nesse exemplo aqui de Denilson, que prestou um serviço à Prefeitura de Santa Cruz, não vai haver cobrança nenhuma do imposto de renda dele. Tá? Ele está isento pela regra aqui da faixa de isenção de quem recebe até R$ 5.000. Eu vou fixar aqui do lado esquerdo sempre a tabela progressiva, o valor por dependente, o valor do desconto simplificado, a tabela da isenção e o redutor. Tá aqui a equaçãozinha que a gente vai utilizar um pouco mais na frente. Certo, pessoal? Então aí temos aí o exemplo C, que é o caso de Denilson para quem recebe até R$ 5.000. Vamos para um próximo exemplo agora. Kátia prestou um serviço de consultoria jurídica na Prefeitura de São Bento do Una no valor de R$ 6.500. Ela não tem dependentes e a gente fez um desconto aí de 11% que dá para INSS, que dá R$ 715. Preste bastante atenção nesse cálculo aí que a gente vai fazer agora, tá? Novo modelo. Então, como é que é feito o cálculo? Primeiro, nós pegamos aqui os R$ 6.500, temos o INSS e chegamos a 5.785, tá? Esse é o valor aqui de base, né, a base de cálculo aqui, para efeito do cálculo do imposto de renda. Esse 5.778, ele se enquadra em que faixa da tabela progressiva? Ele se enquadra na faixa de 27,5, de quem recebe acima de R$ 4.664. Então, eu vou pegar esse 5.785, que é o valor base, é a base de cálculo de Kátia, vou multiplicar pelo alíquota de 27,5 e vou diminuir aqui a parcela fixa a deduzir da tabela progressiva de R$ 908,73. E aí eu chego ao valor em azulzinho aqui, ó, de R$ 682,14. Esse é o valor antes do redutor. Até o dia 31 de dezembro desse ano, a gente pararia o cálculo aqui. A partir de 1º de janeiro de 2026, agora, eu vou ter que enquadrar ela na regra do redutor. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ter que pegar a equação do redutor aqui, ó, que é R$ 978,62, menos esse fator aqui de multiplicação, 0,33146, vou multiplicar pelo rendimento total. Vejam que eu não estou utilizando aqui a base de cálculo. Eu estou utilizando aqui o rendimento tributável. Prestei bastante atenção nesse ponto que é importante. Por isso que no exemplo anterior eu fiz questão de separar o que é rendimento tributável e o que é base de cálculo. Eu pego aqui o rendimento tributável, que foi 6.500, sem nenhum tipo de abatimento. E aí eu vou achar R$ 113,18. Isso aqui é o que eu vou reduzir do imposto que eu fiz o cálculo anteriormente. E aí sim, agora, ó, IRRT. Eu vou pegar os R$ 682,14, que foi o cálculo feito sem um redutor, e menos o valor que eu achei um redutor, que é R$ 113,18. Então, nesse caso aqui, pelo modelo por deduções legais, eu vou descontar de Kátia R$ 568,98. Isso no modelo por deduções legais. Vou mudar aqui a tela. Vou fazer agora o cálculo pelo desconto simplificado, que vai seguir a mesma lógica. Eu vou pegar R$ 6.500, acompanha aqui na tela comigo, agora com outro modelo de cálculo, abater o valor fixo de R$ 600,20, eu chego em R$ 5.892,80, tá? E aí, esse 5.892,80 na tabela progressiva está na faixa de 27,5. Então, eu pego 5.892,80 vezes 27,5, menos a parcela fixa a deduzir de R$ 908, aí eu chego a R$ 711,79. Fizemos aí o cálculo pelo modelo por dedução legal não, pelo modelo pelo desconto simplificado, diferente do modelo de dedução legal, tá? Veja que nesse caso aqui eu não abati INSS, dependente, não abati nada. Abati um valor fixo que foi R$ 607,20. Aí agora, como o valor ele se enquadra na regra de quem recebe R$ 5.000 em um,
até 7.350, eu tenho que aplicar o redutor. Aí eu vou pegar essa equação. 978,62 menos o fator matemático aqui de redução, 0,33145, e eu vou multiplicar pelo rendimento tributável, que é os 6.500. E aí eu chego em R$ 113,18. E agora eu vou pegar o valor do imposto de renda que nós calculamos anteriormente, em azul, que é os 701,79, menos a novidade a partir de 1º de janeiro de 2026, que é esse fenômeno aqui do redutor. Vou abater os R$ 113,18. 779 menos R$ 113 do redutor, chegamos a R$ 598,61. Nessa tela aí, eu mostro os dois cálculos. E nesse caso aí de Kátia, especificamente, foi mais vantajoso se reter o imposto de renda pelo modelo por deduções legais, já que o modelo pelo desconto simplificado, ele se tornou menos vantajoso, ela teria uma cobrança maior do imposto de renda em relação a essa situação especificamente. Vejam como o cálculo ele é afetado e ele muda drasticamente. É, qualquer pessoa pode criar uma planilha no Excel, como consta aí na tela. Eu criei rapidinho uma planilhazinha no Excel para facilitar esse cálculo dessa parcela a deduzir, mas a Receita Federal irá disponibilizar, a partir de 1º de janeiro de 2026, lá o novo modelo de tributação, que a gente vai continuar fazendo o cálculo do mesmo jeito lá pela tabela, pela calculadora online da Receita Federal. Eles vão disponibilizar lá, a gente vai poder emitir o extrato normalmente. Caso eles não façam isso de imediato, que eu acredito que eles vão fazer, se cria uma tabela no Excel e se faz esse cálculo aí temporariamente até eles adaptarem o portal deles para efetuar o cálculo normalmente. Tá? Então, qualquer pessoa com habilidade aí em tecnologia ou em planilha Excel consegue fazer normalmente uma planilhazinha. E a gente pode disponibilizar também para vocês para fazer esse cálculo aí do imposto de renda enquanto a Receita Federal não atualiza o portal dela, certo? E aí, para finalizar, vamos ver agora um outro exemplo, que é para quem recebe acima dos R$ 7.350, né, que vai acontecer também essa outra situação. Nós vimos uma situação de quem está isento, vimos uma situação de quem está na faixa de 5.001 até 7.350, e agora, para finalizar, a gente vai ver a situação aí de quem recebe acima dos R$ 7.350, que estaria naquela regra da transição do redutor. Tá? Então, Felipe Martins prestou serviço de consultoria contábil na Prefeitura de Pombos, no valor de R$ 9.000. Felipe não tem dependentes, e aí a gente vai fazer um desconto de 11% do INSS dele. Então, como é que é feito o cálculo de Felipe Martins? No modelo por deduções legais. Eu vou pegar os R$ 9.000, vou abater o INSS dele, que é R$ 897,31, chegamos em 8.102,69. Não vai ter nenhum tipo de diferença do que é feito hoje. Ele vai imediatamente para a maior faixa, né, da tabela progressiva, que é a faixa de 27,5. Eu vou lá, dos 8.102, eu vou tirar de Felipe 27,5 do valor que eu estou pagando a ele. É uma alíquota altíssima, né? Por isso que muitas vezes não compensa você prestar um serviço como pessoa física, porque você vai ter aí uma alíquota muito alta do imposto de renda e vai ter uma parcela fixa deduzida de R$ 908,73. E aí a gente chega a R$ 1.309,50, isso no modelo por deduções legais. Não existe nenhum tipo de benefício, permanece o cálculo que a gente faz hoje. Da mesma forma, o modelo pelo desconto simplificado, vou pegar 9.000, vou abater um valor fixo, né, de R$ 607,20, que corresponde a 25% da tabela de isenção, né, da tabela de isenção, da tabela antiga que a gente utiliza hoje, que ela não foi atualizada. Era o que eu torcia era que ela fosse atualizada, mas não foi. Então chegamos em 8.392. Encontra-se também essa situação na faixa de 27,5. Vou abater um valor fixo de R$ 908,73 e chego a 1.399,29. Comparando aí os dois modelos, no caso aí de Felipe Martins, é mais vantajoso se fazer a retenção para ele no modelo por deduções legais. A gente cobraria 1.309,50 no modelo por deduções legais, visto que o modelo pelo desconto simplificado ele ficou muito maior, tá, pessoal? Essa é a nova forma de cálculo do imposto de renda. E aí o que é que acontece, pessoal? A nossa preocupação é que nós sabemos que o imposto de renda ele é a maior fonte de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios.
Os municípios recebem o FPM, os estados recebem o FPE. Se você for observar, a composição do FPM e do FPE é formado pelo IPI e pelo imposto de renda. O IPI já vai ser afetado agora, pela reforma tributária com a alíquota zero. Aí vai se perder só os produtos lá produzidos na Zona Franca de Manaus, que tem uma parte desses produtos ainda serão tributados, mas a grande maioria você vai ter aí, não é a extinção do IPI, mas você vai ter a redução, a alíquota zero do IPI. Então, nós já vamos perder a arrecadação aí do IPI, e pela regra da reforma tributária vai haver uma compensação com imposto seletivo quando ele começar a entrar em vigor. Mas a gente não sabe em que proporções isso vai acontecer. Mas a nossa preocupação é em relação ao imposto de renda, né? Porque nós vimos alguns anos atrás, quando foi feita a primeira atualização da tabela do imposto de renda, que o FPM dos municípios caiu drasticamente. E aí a CNM fez pressão para que o governo federal mandasse. Nós recebemos duas complementações. Quem aqui é um pouco já esteve na gestão anterior, trabalhou na gestão anterior, nós recebemos duas complementações, porque o FPM ele caiu drasticamente. E nós já iremos sentir o peso do impacto no FPM agora, a partir de janeiro de 2026. A gente já vai sentir o impacto em relação a isso. E aí, o que é que a lei federal ela trouxe para compensar? Como a gente tinha falado, é a tributação das altas rendas, né? E a tributação das altas rendas ela vai acontecer de forma mensal, né, para quem recebe acima de R$ 50.000, e de forma anual. Nessa tela aí eu mostro como é que vai ser essa tributação anual. Até R$ 600.000 não vai ter tributação de imposto de renda. Para quem recebe acima de R$ 600.000 até 650, vai ter uma tributação 0,83, e observem que aumentando o faturamento pode-se chegar, né, quem recebe aí acima de 1.200.000 vai ter a tributação de 10%, tá? Isso aí foi a ideia do governo para você fazer essa compensação, né? Inclusive no texto inicial aí, na minuta e na própria estrutura que instituiu a redução mensal e anual e a tributação dessas altas rendas, eles trouxeram esse fator como um fenômeno de compensação. Mas veja, pessoal, a gente que também é acadêmico, é estudioso, existe uma coisa chamada curva de Laffer, que a gente conhece, que quanto mais você aumenta um tributo, vai haver mais sonegação. E é o que não é, não seria sonegação, o exemplo que eu vou dar agora, mas o que a gente está vendo é uma corrida das empresas e de quem é sócio das empresas para registrar as suas atas de distribuição de lucros, o que a lei federal ela permite, e os lucros que nós tivermos até o dia 31 de dezembro agora, caso você faça um registro parcial desse balanço, dessa distribuição de lucros, eu vou ter 26, 27, 28 para distribuir esses lucros sem tributação. Então, o empresário inteligente ele está correndo para achar uma forma de não pagar esse tributo. Tá? Então, estão fazendo o registro dessas atas. Outras empresas maiores estão criando as holdings, porque essas tributações, essas distribuições dentro da holding, não há incidência do imposto de renda. Assim, o grande empresário ele não é bobo, né? E aí eu fico preocupado, porque está todo mundo correndo para não pagar esse imposto de renda, e como é que a gente vai tirar de onde o valor da compensação do imposto de renda? E aí nós tivemos esse artigo, né, dentro da lei federal, que é o artigo 4 da Lei Federal 15.270. Acompanhe comigo o que é que ele diz lá. Ó. Os estados, o Distrito Federal e os municípios serão compensados pela redução de receita. Então, o governo já está assumindo que vai haver uma redução de receita, tá? Em razão do disposto no artigo 3A da Lei Berê, com o aumento das receitas dos respectivos fundos de participação decorrente dos dispositivos do parágrafo tal, 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 dezembro. Aí preste atenção agora no parágrafo único, ou seja, no artigo 4º, o governo está assumindo, ó, vai ter queda de receita, mas eu vou compensar vocês, tá? Aí veja o que é que diz o parágrafo único da Lei Federal 15.270. Ele diz lá, ó, caso o aumento das receitas de que trata o caput desse artigo seja insuficiente para promover a compensação, ela será realizada trimestralmente pela União. E aí eu conto com o meu FPM todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30. O meu fornecedor ele não vai esperar um trimestre para ele receber. Tá? Vocês compreendem? Então, caso os 10% dessa distribuição de lucros não seja suficiente e afete a arrecadação dos municípios, a União está dizendo que vai compensar trimestralmente. A gente só não sabe de onde é que eles vão tirar recursos para fazer essa compensação. Essa é a nossa grande preocupação, que ninguém muitas vezes tem coragem de falar abertamente em relação a isso, e a gente já faz um alerta para vocês. E aí surge uma grande situação para a gente encerrar.
Um estudo feito recentemente pela CNN está prevendo uma perda de 11,8 bilhões por ano de reais dos municípios em relação a essa questão do imposto de renda. Eu estive recentemente conversando com o secretário de Finanças de João Pessoa, que é meu amigo, e eu posso falar isso, e lá em João Pessoa nós vamos ter uma perda de 24 milhões de reais em relação ao imposto de renda que é retido na fonte. Não é o que é distribuído pelas empresas, que o governo federal prometeu compensar. A Lei Federal 15.270, ela não fala de compensações para as perdas que os municípios vão ter em relação às retenções na fonte, sobre a folha e sobre os prestadores de serviço. E aí a gente faz um alerta para vocês, né, nossos amigos, nossos clientes, para que, junto a seus deputados e senadores, a gente tem que discutir também essa questão da recomposição para essas perdas dos valores retidos na fonte, se de fato isso vier afetar. E eu recomendo que vocês façam um estudo, né? Vocês peçam ao setor de recursos humanos, durante agora, esse ano de 2025, quanto é que foi arrecadado, descontado do imposto de renda sobre folha para quem recebe até R$ 5.000 e de quem recebe R$ 5.000 em um até 7.350. Façam as simulações para vocês observarem quanto é que vocês vão perder no caixa agora, a partir de 1º de janeiro de 2016. É um alerta que a gente faz para vocês em relação a isso aí. Então, assim, do ponto de vista social, foi uma grande sacada do governo Lula. Do ponto das prefeituras, no meu entendimento, nós teremos dificuldade, porque de onde não se tira, não se bota, se acaba. Já dizia a minha avó, na verdade, minha falecida avó. E aí eu não vejo de onde é que vai se tirar recurso para se fazer essa compensação. Não acredito eu que a tributação sobre os 10%, pelo menos nesses 3 anos agora aí, que é permitido as empresas privadas fazerem a distribuição sem retenção, isso vai ser suficiente para cobrir. Espero eu que eu esteja errado, tá, pessoal? Espero eu que eu esteja errado. Mas a gente já encerra aí um 2026 preocupado com esses fenômenos tributários que possam vir a afetar as contas dos municípios. E a nossa preocupação é que os municípios eles estejam fortes e a gente sabe que aonde se presta serviço é no município, na verdade, a maior parte dos serviços, nos estados e nos municípios, não é na União. E aí a nossa preocupação é essa, a gente está tendo uma centralização muito grande da arrecadação na União, com um enfraquecimento do nosso poder da arrecadação nos municípios, a gente está ficando muito refém da esfera federal. Isso me preocupa bastante em relação ao modelo inicial proposto do Pacto Federativo, tá, pessoal? Então, a gente aí passou essas informações iniciais, a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acredito eu que os temas são interessantes. Tá aí os nossos contatos, pessoal, para quem tiver dúvida. Também procurem os técnicos do CESPAN em relação a dúvidas que vocês têm em relação à cobrança desses impostos. Essa é uma das dezenas de lives e treinamentos que o CESPAN faz periodicamente. Acompanhem sempre a gente, acompanhem os nossos técnicos. O nosso intuito sempre é aperfeiçoar e melhorar a qualidade do serviço público no Brasil como um todo. Ok, pessoal? Eu aqui desejo um final de ano aí para todos, muita saúde, que é o mais importante, muita paz, e o que precisar, o CESPAN está aqui à disposição em matéria de contabilidade, em matéria financeira e contábil, nós estamos aqui à disposição de vocês. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos e nos vemos em 2026. Um abraço a todos.